Olá, bem-vindos ao segundo vídeo do nosso curso de ultrassonografia pulmonar na Covid-19. Nessa aula vamos falar mais especificamente sobre a ultrassonografia dos pulmões, com foco nos principais achados encontrados em pacientes com e sem doença pulmonar. Vamos ver as janelas mais usadas para o exame, assim como as imagens de ultrassonografia correspondentes às estruturas pulmonares em condições normais e de um exame alterado. Para tal, vamos mostrar os padrões ultrassonográficos pulmonares mais comuns. Basicamente, o pulmão é avaliado através dos artefatos gerados durante a passagem do som através da estrutura composta pela pleura, folhetos parietal e visceral e o parênquima pulmonar. Para isso, usamos as janelas anteriores, laterais e posteriores, utilizando as imagens formadas pela emissão das ondas sonoras entre os espaços intercostais. Existem diversos protocolos propostos para essa avaliação. A maior parte dos estudos propõe a insonação de 4 a 8 janelas por hemitórax. Aqui vamos mostrar o protocolo de avaliação de 6 janelas por cada hemitórax, totalizando 12 janelas. Dessa forma, dividimos o tórax em parede anterior, entre o externo e a linha axilar anterior, a parede lateral, entre a linha axilar anterior e a linha axilar posterior, e a parede posterior, entre a linha axilar posterior e a coluna vertebral. Cada uma dessas janelas subdividida em superior e inferior. Importante que cada uma das regiões seja explorada extensamente, não somente num ponto de contato do probe, da mesma forma como a gente faz com o estetoscópio. Vamos então ver os principais artefatos e padrões correspondentes. A linha pleural é uma linha hiperecóica encontrada entre as costelas que representa a pleura parietal e visceral e se movimenta com a respiração, que é o que conhecemos como lung sliding ou deslizamento pleural. As linhas A são linhas horizontais, hiperecóicas, que aparecem abaixo da linha pleural e que representam repetições da mesma. São artefatos gerados pela reverberação do som entre o transdutor e a linha pleural, que podem corresponder a um padrão normal de exame quando associados a outros achados. O sinal da praia é um sinal encontrado no modo M em condições normais, que mostra o deslizamento entre as pleuras parietal e visceral. Já o sinal da estratosfera, ele é encontrado em condições anormais, quando as pleuras parietal e visceral não deslizam entre si, como podemos ver na foto. Do lado direito da foto, vemos o sinal pela ausência de deslizamento, sinal da estratosfera, diferente do sinal da praia à esquerda da tela. O sinal da estratosfera é observado, por exemplo, em casos de pneumotórax, quando as pleuras estão separadas por ar, ou não deslizam por outras alterações como aderência, fibrose, por exemplo. As linhas B são artefatos hiperecóicos, verticais, como raios de sol ou cauda de cometa, que se originam na linha pleural, se estendem até o final da tela, movimentam com a respiração e apagam as linhas A no ponto observado. São geradas pela passagem do som através do parênquima pulmonar que sofreu modificação da interface ar-líquido. Isso ocorre quando os septos interlobulares ou intralobulares aumentam de espessura pelo acúmulo de líquido, seja por aumento de pressão hidrostática ou inflamação. O achado de mais de 3 linhas B por região escaneada configura o padrão B. Quando temos linhas B mais espessas e maior quantidade que impossibilita a contagem das mesmas, dizemos que elas coalescem, ou seja, não conseguimos definir um número específico. Esse achado correlaciona-se, por exemplo, com o vidro fosco tomográfico ou com o infiltrado intersticial no raio-x de tórax. Quando a perda de aeração progride até a consolidação pulmonar, vemos um pulmão preenchido. Dependendo da sua extensão, a consolidação pulmonar pode ser vista na ultrassonografia como pequenas imagens subpleurais hipoecogênicas com bordas irregulares. Quando maiores extensões são acometidas,
o tecido é visibilizado com aspecto parecido ao do fígado, hepatizado. Imagens de broncograma aéreo podem ser vistas como pontos hiperecogênicos que podem ou não se movimentar com a respiração. Dessa forma, temos o broncograma aéreo dinâmico ou estático. O derrame pleural é visto na ultrassonografia de pulmão como uma área hipo ou anecoica, encontrada entre as pleuras parietal e visceral, com limites das sombras das costelas, é o sinal do quadrado, ou nas janelas costofrênicas acima da linha do diafragma, como na imagem vista neste slide. Dessa forma, através da interpretação dos diferentes achados pulmonares, alguns protocolos de avaliação foram propostos para atendimento de pacientes em cenários de urgência. O mais conhecido deles, o protocolo Blue, sugerido por Lichtenstein, autor sobre o qual falamos no primeiro vídeo, possui uma sensibilidade de 90,5% para o diagnóstico de causas de insuficiência respiratória aguda em ambientes de urgência. Assim, adiantando um pouco o nosso próximo vídeo, o que vemos de alterado em situações progressivamente mais graves de infecções virais, como a Covid-19, é uma perda progressiva de aeração, passando de um padrão A, ou seja, presença de linhas A e deslizamento dos folhetos pleurais, para um padrão de consolidação mais ou menos extensa. Entre eles, temos as linhas B, que podem aparecer desde bem definidas até sua coalescência de forma progressiva até a consolidação pulmonar. Ficamos por aqui, pessoal. Até o terceiro e último vídeo do nosso curso.